Olá, amigos! Estamos de volta para continuarmos com a Semana Jurídica Saberes do Direito. Estamos ao vivo, diretamente da Avenida Paulista, dos estúdios do Atualidades do Direito, aqui em São Paulo, capital. Os senhores já tiveram acesso à palestra segunda-feira, na terça, hoje já várias palestras, e agora vamos continuar os nossos trabalhos. Está aqui ao meu lado um dos principais autores da coleção Saberes do Direito, o professor Mário Luiz Ramidoff, meu amigo, professor Mário. O professor Mário, ele é autor do volume 37 da coleção Saberes do Direito, falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. O professor Mário também é doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor da rede LFG e promotor de justiça. E o professor Mário também agora está fazendo muito sucesso com o livro do Sinase, né, professor? Pela editora Saraiva. Então, fiquem atentos ao trabalho do professor Mário, também contribui demais aqui com atualidades, com textos sempre recentes. Fica aqui a dica, o professor Mário sempre sai à frente, inclusive do legislador, né, professor Mário? O senhor faz os comentários e, posteriormente, vem a lei correndo atrás dos comentários do professor Mário e acabam sendo positivados, então vale a pena acompanhar o trabalho desse meu grande amigo. Professor Mário, passo a palavra para o senhor. Obrigado, Ivan, não só pelo convite, mas também poder estar aqui, a nossa amizade sempre renovada. E essa oportunidade que eu tenho de falar para os colegas, para os amigos da Atualidades do Direito.com sobre o direito da criança e adolescente. É um espaço muito importante poder divulgar o direito da criança e adolescente de uma forma séria, não só sociológica, política, mas principalmente jurídica. Criar uma teoria jurídica da proteção integral. Então, na área do direito da criança e adolescente, esse é um espaço privilegiado e que se deve dar valor, se garantir todos os direitos que são necessários para a plenitude da infância e da juventude. Começo a falar hoje sobre o direito da criança e do adolescente com a ideia de que mudou no Brasil toda uma cultura necessária para que se pudesse efetivar todos os direitos individuais que foram previstos na Constituição da República e que muitos entendem, de forma às vezes equivocada, que está apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a primeira questão fundamental que nós temos que estabelecer é que o direito da criança e adolescente não se reporta única e exclusivamente, não se reduz ao Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente é um instrumento extremamente importante para a regulamentação de todos os procedimentos, dos direitos, das garantias, da prevenção especial, mas o direito da criança e adolescente não se inicia, não se inaugura com o Estatuto da Criança e Adolescente. Por isso é importante fazer esse recorte e trabalhar, na verdade, com a origem da doutrina da proteção integral. O direito da criança e adolescente propriamente dito, e eu tenho afirmado isso, surge no Brasil com o advento da Constituição da República. Não era possível dizer estritamente que existia um direito da criança e adolescente antes da Constituição da República. Por mais que existisse a Lei 6697, o Código de Menores de 79, uma codificação de 1927, na verdade não contemplava todas as crianças e adolescentes, mas apenas alguns grupos de crianças e adolescentes que se encontravam, pela teoria, pela orientação teórica, lógica formada, da situação irregular. E isto não condiz com o direito da criança e do adolescente. A Constituição da República estabelece um único artigo, um artigo longo, um artigo denso, o artigo 227, precisamente porque o artigo 227 é um resumo de todos os direitos internacionais destinados especificamente à criança, que na área internacional é considerada toda pessoa com idade inferior a 18 anos. Por isso, é importante frisar que o artigo 227, além de ser um resumo do que viria a ser a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, funda no Brasil uma nova subjetividade. E essa subjetividade é confirmada após, tanto no artigo 228, que assegura a não responsabilização penal da criança e do adolescente, destina uma responsabilização diferenciada, estatutária, a ser prevista, que aconteceu logo em seguida, em 1990, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Muitos têm discutido
a redução da idade de maioridade penal, dizendo que o artigo 228 não se trata de uma cláusula pétrea, que não cuida de um direito individual. Na verdade, com o direito da criança e adolescente, não com uma perspectiva dogmática, jurídico-penal, tenho afirmado que é uma cláusula pétrea, sim, porque quando se define a não responsabilização da criança e do adolescente, não se trata meramente de um critério de inimputabilidade penal, mas sim de reconhecimento de uma nova subjetividade jurídica, a infância, tanto quanto a adolescência. É o que está escrito no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança de 0 a 12 anos incompletos, adolescente de 12 anos a 18 anos incompletos. Ou seja, se for possível a redução da idade de maioridade penal, o que se está alterando não é uma mera imputabilidade penal, mas sim uma nova cidadania, que é a adolescência. Está se reduzindo o tempo para adolescer. Está se reduzindo um patrimônio subjetivo das pessoas que se encontram naquela fase. E por isso é uma cláusula pétrea. Estão equivocados os que pensam ainda pelo matiz penal, com o maior respeito à doutrina que defendem. Mas não se cuida aqui, no direito da criança e adolescente, de um direito penal. Há uma nova lógica, há uma nova orientação principiológica, que é a doutrina da proteção integral. A doutrina da proteção integral são os direitos humanos especificamente destinados à criança e ao adolescente. É por isso que esta nova lógica demanda outras estratégias, por exemplo, de garantia, como é a da absoluta prioridade. A criança e o adolescente têm absoluta prioridade porque se encontram numa fase peculiar do desenvolvimento da personalidade. A condição humana peculiar de desenvolvimento, como fala Hannah Arendt. Hannah Arendt diz, há uma condição humana para se sobreviver tanto na esfera particular quanto na dimensão pública. Existem assuntos que pertinem ao mundo público, à esfera pública, que necessitam de uma nova racionalização. Enquanto na dimensão privada cuidamos da afetividade como lógica de convivência, na área pública temos que estabelecer uma racionalização, uma lógica para a convivência com o outro. Por isso que na área da infância, a doutrina da proteção integral tem sido utilizada de forma adequada para tornar efetivo cada um dos direitos individuais de cunho fundamental da criança e adolescente. A Constituição da República, com o artigo 227, inaugura o direito da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, de igual maneira, passa a regulamentar de forma mais planificada cada um dos casos, cada uma das relações sociais em que a criança e o adolescente possam estar envolvida ou os seus próprios direitos percebidos em relação. O Estatuto da Criança e Adolescente começa, a Lei 8.069 de 1990, do artigo 1º ao artigo 6º, cuidando de disposição geral, ao que eu tenho denominado de uma teoria geral do direito da criança e adolescente. Logo no artigo 1º, descreve que essa lei vai se destinar justamente a regulamentar essa matéria, então diz qual é a objetividade da lei. No artigo 2º, já especifica quais são os sujeitos de direito desta lei. No artigo 3º, 4º e 5º, há uma proposição afirmativa de direitos individuais e de garantias fundamentais. E o artigo 6º, encerrando essa primeira parte, ele traz uma hermenêutica própria, uma hermenêutica jurídica específica a ser cuidada nesta área. Toda vez que se tiver que analisar, se aplicar, utilizar todas essas novas categorias, esses institutos jurídicos novos em prol da infância e juventude, deve-se ter em conta, principalmente,
a condição humana peculiar de desenvolvimento em que se encontra a criança e o adolescente. O Estatuto, nesse primeiro momento, faz uma proposição afirmativa aos direitos da criança e adolescente, reconhecendo subjetividade, definindo os objetivos pelos quais serão, então, levados em conta a partir de então. Artigo 7º em diante, até o artigo 69, o Estatuto da Criança e Adolescente, não de forma exaustiva, mas tentando estabelecer uma adequabilidade à condição específica, especial da criança e adolescente, começa a tratar de direitos individuais. Por exemplo, como o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, encerrando-se lá pelo artigo 69, à aprendizagem, ao trabalho, à profissionalização, mas tudo com a perspectiva muito mais humanitária do que propriamente uma perspectiva meramente jurídica ou legal. Essa mistura multidisciplinar, multissetorial, por exemplo, com o cuidado à vida e à saúde, não se restringe à criança ou adolescente, mas contempla também a gestante, o cuidado com a gestação, a forma também de documentação, os cuidados com a vacinação, com os testes, com a saúde integral da criança e adolescente. Mais à frente, nós vamos ver que, inclusive na forma de se fazer o registro, é possível, em casos concretos, para que o direito da criança seja garantido, não só fazer o registro da criança, mas também da mãe da criança, que por vezes não tem o registro. Então, esse atendimento integral da criança e adolescente é uma nova orientação doutrinária. Muito bem, superando essa fase dos direitos fundamentais, do artigo 7º até o artigo 69, nós chegamos a uma parte do Estatuto da Criança e Adolescente que fala das prevenções, da prevenção especial. Inaugura esta nova fase do Estatuto, o artigo 70, falando que todos nós, têm o dever, um dever muito mais de solidariedade, não descrito como um dever legal específico, em proteger a criança de toda ameaça, de toda violação aos seus direitos fundamentais. Então, todos nós temos um compromisso na prevenção de ameaças e violências à criança e ao adolescente. Em seguida, passa a tratar cada uma das medidas que podem ser adotadas na forma de regulamentação das atividades, principalmente da participação, da permanência, da entrada de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, diante a prestação de serviços, também de produtos, em que a criança e o adolescente passam agora a figurar como detentores de direitos, como forma de impedir qualquer violência, não só a sua dimensão humanitária, mas também na formação intelectual e no seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então, o desenvolvimento da personalidade da criança e adolescente vai ter alguns âmbitos em que será interdita a atuação de determinadas atividades e produtos. Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente continua a regulamentar a partir da prevenção especial alguns âmbitos em que a criança e adolescente possa estar em uma situação de dificuldade, também em razão da sua conduta, pela falta da participação dos pais ou ausência de uma política pública. Passamos mais à frente para saber que, neste momento, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece alguns níveis de responsabilidade diferenciada. E agora surgem novos elementos para que se possa estabelecer uma política de atendimento. Então, não só o Estado determina uma regulamentação mínima do que se pode ou não pode se fazer como serviço, produto e proteção, mas há um encadeamento público para políticas sociais. O que são essas políticas de atendimento? A ideia de se falar em política é se pretender estabelecer, a pretensão de estabelecer
objetivos democraticamente discutíveis, aos quais serão destinados necessariamente dotação orçamentária, orçamento público, para que eles possam ser cumpridos enquanto estrutura que vai facilitar o acesso e o exercício pleno dessa cidadania infanto-juvenil. Política de atendimento é que vai, então, procurar estruturar um conjunto de ações, tanto governamentais e não governamentais, para o atendimento da criança e do adolescente. As políticas sociais públicas de atendimento são essas dotações orçamentárias destinadas a cada um desses setores vinculados à formação da personalidade do adolescente, que devem ser trabalhados de forma conjunta e articulada. Educação, saúde, habitação, lazer, esporte, enfim, cultura, para que o adolescente possa estar integrado, se reintegrar, não só à família, mas também à sociedade, enfim, à comunidade em que vá viver. E dessa maneira, o Estatuto da Criança e Adolescente determina não só as políticas de atendimento, a estratégia política de atendimento, mas também as diretrizes, as linhas de atendimento, as linhas desta política. Por exemplo, desde o artigo 86 até o artigo 88, há uma estruturação, uma conceituação do que são essas políticas de atendimento. Por exemplo, na área da responsabilização diferenciada, no artigo 88, estabelece a necessidade, preferencialmente, do atendimento integrado ao adolescente a quem se atribua a prática de um ato infracional. Então, desde o primeiro momento que o adolescente é apreendido, ele é levado à delegacia de polícia, encaminhado à assistência social e imediatamente ao Ministério Público para sua vida informal e assim por diante. Tem a facilitação dessas instituições trabalhando preferencialmente no mesmo âmbito territorial para que o adolescente permaneça o mínimo necessário para que se possa fazer toda essa processualização. É um exemplo de atendimento, de política de atendimento que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece. Então, desta maneira, o Estatuto vai se articulando de forma sistemática em grandes sistemas de atendimento e que estão vinculados. Por isso, eu tenho dito que, teoricamente, eu sou um infancista, mas, legislativamente, eu sou um estatutista. Eu defendo a não modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu defendo a não modificação da idade de maioridade penal, como está na Constituição da República. É preciso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso que a Constituição da República, enquanto leis de regência na área da infância e juventude, passem a ser conhecidos e interpretados. É preciso ter coragem para essa atuação hermenêutica, o que não tem acontecido muito frequentemente, principalmente dentro das academias. São raros os cursos de direito que têm na sua graduação ou na sua pós-graduação uma disciplina obrigatória, às vezes apenas seletiva ou eletiva, de direito da criança e do adolescente.